falou muito bem. Você conhece o Kelman? Só de nome. Só de nome, né? Principalmente. Olha, ele fez uma palestra muito boa também, falando do livro Paulo Estevam, falando sobre a ótica, o Paulo sobre a ótica do livro, né? Muito interessante mesmo. O título é esse, Caio? Oi? O título do livro é esse? O título da palestra é esse. Paulo de Tarso sobre a ótica do livro Paulo e Estevam. Ah, Paulo e Estevam. Isso, é o livro. Muito interessante, tá? Muito bacana mesmo. É os primórdios do cristianismo, tá? E hoje nós vamos ter a palestra O Suicídio sobre a Visão Espírita, que é o nosso amigo Cássio Branco de Araújo, que já é patrimônio nosso, já tem a banquinha. Né? Então, bem-vindo, Cássio. Muito obrigado até por estar com o braço enfaixado e veio assim mesmo nos prestigiar com a palestra dele. O braço está enfaixado, mas a língua não. A língua não está, né? Capaz se tivesse os dois e a perna seria, né? Tá certo. Obrigado mesmo assim. Esse mês nós vamos ter os eventos, né? O nosso chá beneficente será no dia 12 de setembro, das 15 às 18. E já tem até convite aí que, se vocês quiserem, já podem adquirir, né? Nós temos os quadradinhos de lã também, que todo mundo já conhece, né? De 20 por 20, de tricô, de crochê. Quem puder fazer, a gente agradece, a gente monta depois uma manta e manda para as casas que assistem as mães carentes, né? Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Roupas em bom estado e limpas, porque a gente não tem como limpar aqui, né? Não tem tempo de limpar. Doações em dinheiro via Pix e associando-se ao SEAC, contribuições a partir de R$30. Doações, o valor é qualquer valor, não tem um limite, né? Nem mínimo nem máximo. Atendimento fraterno presencial, chegar 30 minutos antes do início das reuniões, que a gente conversa com cada um de vocês. E a distância pelo WhatsApp. É só entrar em contato conosco que a gente agenda um horário, tá? Livros seminovos para venda e biblioteca circulante. A cantina hoje, na terça a gente tem café, chá, cappuccino, bolo. E como a gente não tem trabalhador suficiente para quarta-feira, então a gente só tem água e refrigerante, tá? YouTube, SEAC Lapa, vídeo das palestras e evangelhos realizados no SEAC. Por que no YouTube? A gente tem uma dificuldade muito grande com o Facebook. Ele só armazena os nossos vídeos durante 30 dias. Depois eles deletam os vídeos. Agora no YouTube não. Se a gente manda para o YouTube é permanente, né? Eles não cancelam os vídeos. Então quem puder, entra no @SEACLapa, tem que ser SEAC Lapa, porque senão aparece outro SEAC lá, tá? E assistam também Momentos com o SEAC, são videozinhos pequenininhos, curtos, de 15 a 20 minutos. Nossa dirigente chegou. E temos as nossas canecas, né? Caneca do SEAC aqui, o logo do SEAC de um lado, e do outro pode ser esse logo mesmo, ou a prece da serenidade, prece de Cáritas, Momentos com Chico e Allan Kardec. R$40 cada canequinha dessa, para ajudar a gente aí, tá? Outra coisa que a gente pede é que quem tiver nomes para vibrações, tem doenças físicas, só passar para a gente, ou com a Cristina lá, que a gente na segunda parte a gente vibra para todos eles, tá? Se tiver com doença, alguma coisa, só passar para a gente. E Evangelho no Lar, eu acho que todos fazem, né? Quem não souber fazer, nós temos um folhetinho lá na secretaria que eles é autoexplicativo, tá bom? Então vamos lá.
Nós vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, nos ligando nessa nossa casa onde nós somos ajudados, mais do que ajudamos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo a todos os mentores desse nosso trabalho, principalmente também a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, que eles nos auxiliam, nos amparam, nos ajudam, nos confortam. Que hoje, como é dia de palestra, a gente possa ouvir todas essas informações, todas as lições de hoje que o Cássio vai nos passar e, na medida do possível, que a gente possa colocar no nosso dia a dia. E assim, agradecidos, a gente faz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E a gente convida o nosso palestrante de hoje, o Cássio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você faz o encerramento depois pra gente também? Não é plural. Boa noite, gente. Eu acho que eu cumprimentei quase todos. Só não cumprimentei quem chegou atrasado, o resto. Né, nego? Tô brincando, viu, querido? Mas hoje me pediram, eu tinha me preparado para falar sobre a flexibilidade das asas das borboletas azuis. Mas aí veio o Caio e me pediu que falasse sobre suicídio. Eu sei que o tema é bem mais pesado, né? Falar sobre borboleta azul é bem mais simpático do que qualquer outra coisa. Mas ele pediu e a gente tem que atender. Porque afinal de contas, obedece quem tem juízo. Eu obedeço a minha mulher, quando eu não obedeço acontece isso. Mas são os ossos do ofício. A senhora gostou, né? A senhora também batia no marido? Fala a verdade pra mim, hein? Não mente não. Tô brincando só com a senhora. Mas vamos então passar a bater papo. Ele está perguntando. Pergunta para mim. O que aconteceu então, se não foi sua mulher? Eu sou um brincalhão, viu? Eu sou um brincalhão e não apanhei da mulher, não. Eu caí, né? É coisa de velho. Que um dia, daqui a uns 90 anos, você vai entender tudo isso. Hoje você não entende porque tomo, hoje esfolo o joelho. No meu tempo a mãe passava iodo, que ardia para danar. Hoje tem mertiolate, olha, uma moleza. Não arde nada, né? Hoje é o metiolate que não arde, mas um pouco mais atrás tinha aquele vermelho, né? Ardia também o metiolate? Ardia. Eu sou do tempo do iodo, que ardia muito mais. Foi o iodo, o metiolate vermelho. Não, tinha o mercúrio cromo, que não doía. Mercúrio cromo. Mãe, passa mercúrio cromo. Não, eu vou passar iodo, porque o iodo que é bom que desinfeta. É mais ou menos assim. A senhora lembra disso também, né? Mas, quem está olhando para mim? A senhora aí, a senhora que está sentadinha aí no fundo. Pode falar, pode. É a senhora mesmo que está de blusa listada aí. Ah. Mila, bom te ver aqui. Mas, independente de qualquer brincadeira, eu acho que todos vocês já sabem que eu sou um brincalhão nato. Eu aprendi, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Chico Xavier, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Chico Xavier, ele dizia, a doutrina tem que ser pregada com alegria. Então, vocês já imaginaram se eu chegasse aqui, bom dia, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o suicídio. O suicídio, 5 minutos depois, o Ernesto ia estar dormindo. Com certeza. A senhora também, não pensa que é só eu. Eu tenho certeza. Então, normalmente eu faço com que as pessoas não durmam, né, Venceslau? Porque se o Venceslau dormir, eu dou um grito e ele acorda. Mas, independente de brincadeira, vamos tentar falar um pouquinho sobre o suicídio, sobre a Vicente Espírito.
É um tema pesado, eu sei, mas eu acho que é importante que a gente conheça todas as consequências desse ato. Então, que a gente só pode, como espírita, tomar muito cuidado, mas a gente tem que entender o que acontece, né? Vamos partir do princípio desse bate-papo de hoje. Nós vamos nos louvar. A grande maioria do nosso bate-papo vai ser em base na Memória de um Suicida, que é um livro que foi psicografado pela Ivone Pereira, que trouxe para nós esse livro, e a gente vai saber quem foi que trouxe. Quem trouxe para ela esse livro, através de psicografia, foi o Camilo Castelo Branco, e ele, então, define exatamente o suicídio da seguinte forma: o suicídio é o maior dos crimes porque é o desespero do divino remédio das dores passageiras da vida. Essa é a definição do Castelo Branco, né? E quem foi o Castelo Branco, né? O Castelo Branco foi um escritor português, romancista, que viveu de 1825 a 1890, e ele, inclusive, cometeu suicídio com tiro de pistola, porque ele teve sífilis e ele ia ficar cego. E naquela época, a sífilis era um dos grandes males da época. Como nós tivemos a AIDS, uma série de coisas, a gente tinha na época a sífilis, que era muito séria e matava muito, né? Então, ele, como viu que ia ficar cego, ele comete o suicídio com tiro de pistola, né? Ele ficou órfão muito cedo, ele teve uma vida muito atribulada, o Castelo Branco, e, para a gente ter uma ideia, ele aos 16 anos ele se apaixonou pela primeira vez. E se casou aos 16 anos. Com 16 anos, ele... Você tem 14, né, cara? Daqui a pouco, ó, Castelo Branco já tinha casado, né? Com 16. E ele teve uma fase religiosa, inclusive ele se apaixonou por uma freira. Ele era um cara altamente conturbado em todos os sentidos, né? Camilo Castelo Branco, quando desencarnado, ele adotou um pseudônimo diferente, de Camilo Cândido Botelho. E foi através desse pseudônimo que o Camilo Castelo Branco trouxe exatamente para Ivone Pereira o livro Memória de um Suicida, né? E esse livro é considerado como base de tudo aquilo que a nossa doutrina conhece sobre suicídio. É um livro muito profundo. Uma vez alguém me perguntou: puxa vida, mas você citou muito pouco na sua palestra o que o livro fala. Eu digo, numa palestra a gente tem pessoas que conhecem muito do espiritismo e conhecem pessoas que estão, às vezes, com pouco conhecimento, que estão visitando uma casa, às vezes até pela primeira vez, e seria difícil a gente se embasar exatamente, né? Esse livro tem mais ou menos 700 páginas, 690, por aí, 698 páginas, e ele conta muitas histórias que, é claro, a gente não pode, numa palestra, trazer isso para cá, né? Outra definição de suicídio é da própria Ivone, que ela diz o seguinte: a nenhum homem cabe o direito de tirar a vida de um ser humano, ainda que seja a dele próprio. E ela continua: a vida é um direito divino concedido por Deus aos homens e uma oportunidade de crescimento e elevação moral e espiritual, tendo o homem, assim, o dever de aproveitar da melhor forma possível cada oportunidade que lhe é concedida. Essa é a definição que a Ivone dá sobre esse trecho. A gente tem uma ideia, ela nasceu em dezembro de 1900 e com 84 anos, 83, porque ela não tinha completado ainda, 84, ela desencarna, nasceu e desencarnou também no Rio de Janeiro, né? E ela foi considerada, e é considerada, uma das grandes médiums que nós tivemos no Brasil. Teve uma história, ela psicografou vários livros, acho que eu digo aí, né? E o principal dos livros que ela psicografou é esse, Memória de um Suicídio, que foi psicografada pelo Camilo Cândido Botelho, que nada mais é um pseudônimo que o Castelo Branco usou, Camilo Castelo Branco. Né? Vamos falar alguma coisa sobre as estatísticas sobre suicídio, né? É bom que se diga, eu estou embasado isso aqui em 2011, 2021, porque a OMS ela publica raramente as colocações a esse respeito de suicídio, e vamos tentar ver, e nós vamos até encontrar lá para frente, que nem todos esses dados são verdadeiros. Apesar de estarem constando da OMS, Organização Mundial de Saúde, eles nem sempre são verdadeiros, porque os próprios países maqueiam muito isso.
contam historinhas parecidas. Então, e nós sabemos que esses números variam muito de ano para ano. Tá? Então, eu tive que me embasar em 2021, que é os números que a gente ainda tem de uma forma documentada nesse sentido. Porque eu tenho muito medo de falar qualquer coisa e alguém depois vai dizer assim, eu achei um troço de 2021 que está diferente disso aí. A gente vai encontrar, principalmente na internet, N colocações que a gente às vezes não pode se embasar, e por isso que eu me embasei especificamente na OMS de 1921. Né? Aí ele fala que o primeiro país, 1921, né, gente? O primeiro país é a Coreia do Norte, que chega a 38,5 suicídios cada 100 mil habitantes. Em segundo lugar aparece a Coreia do Sul, também com 28,8, também para cada 100 mil habitantes. São números bem elevados. Né? A Lituânia aparece em terceiro, com 28,2, e o Suriname em quarto, com 27,8. Sempre considerando para cada 100 mil habitantes. Isso é o que a OMS traz. Depois tem uma lista muito grande, mas aqui não caberia. O Brasil aparece com 5,9 mortes também em 1921, que sempre considerando por 100 mil habitantes. Né? Em 2025, que nós conseguimos apurar, esse número se manter, me parece que está em 5,8 ou 6,0, quer dizer, está dentro do mesmo limite também. A gente sabe que a média mundial, para a gente ter uma ideia, é 10,5, a média mundial. Então nós estamos bem abaixo, né? Nós temos 5,9, quer dizer, estamos bem abaixo da média mundial. Então, tem países bem mais desenvolvidos e outros não tanto. Né? A gente sabe que, eu já disse isso, né? Os números aparecem com índices diferentes, tem uma série de coisas, porque geralmente os países não são muito honestos em divulgar os seus dados, quando são dados pejorativos como esses. Né? Mas a gente sabe que o suicídio ocorre nos países evoluídos, naqueles não tanto, ou seja, mas principalmente na classe média. O que mais comete suicídio é sempre na classe média. E ele fala também, as estatísticas falam que a maioria ocorre entre 15 e 26 anos, nessa faixa. Claro, tem velhinho que com 84 anos como eu que se mata, mas a maioria ocorre nessa faixa de 15 a 26 anos. Né? Quem comete maior suicídio? A gente sabe que as mulheres cometem muito mais tentativa do que os homens, mas muito mais tentativa. Né? A gente sabe que elas usam métodos brandos, cortam o pulso, liga para o namorado, noivo, mas olha, eu cortei o pulso porque eu quero matar, ele corre e tal, resolve o problema. Toma 35 pirulinhas, liga para o namorado, o marido, qualquer coisa, ele corre, vai lá, faz uma lavagem intestinal, resolve o problema. Já os homens usam métodos mais eficazes, dão um tiro na cabeça, usam lá, se afogam, quer dizer, se enforcam, saltam de um prédio, então já são. E esses morrem, esse não é tentativa não. Então, a gente chega, suicidas são 63% homem e 37% mulher. O que isso quer dizer? Que as mulheres são muito mais inteligentes. Tá rindo, é verdade, cara. Elas só cometem a tentativa. Olha, meu bem, olha, eu cortei o pulso, porque ele corre, resolve o problema. Eu tenho lá no prédio uma moça que acho que já cometeu a tentativa de suicídio umas 2 vezes. Uma das vezes fui eu que tive que atender. Mas se resolveu. Tomou 35 mil pirulinha, foi lá, fez lavagem estomacal, resolveu o problema. Quer dizer, mulher é bem assim, né? Bem mais inteligente do que o Brasil, cara. Pode ficar. Verdade. Tranquilo, né? Eu concordo também. Eu não concordo. Né? Tá aqui. O suicídio pode ser realizado, a gente sabe, através de atos como tiro, envenenamento, afogamento, asfixia, enforcamento e N outros fatores. Né? E ele pode ser realizado ainda por omissão. É aquele que deixa de comer, que procura praticar excessos, fuma demais, bebe demais, comete uma série de excessos. Para a gente ter uma ideia, esse excesso pode ser o álcool, fumas, drogas ilícitas, todas elas. Né? A gente lembra que esse cidadão ali, né, André Luiz, vocês já ouviram falar nele também, ele quando desencarnou,
ele foi para Umbral. Dizem que ele ficou 8 anos, ele diz, né? Que ficou no nosso lar, ele disse que ficou 8 anos no Umbral. Quando ele chegou lá, os caras diziam, você é suicida. Ele dizia, eu morri numa cama de hospital. Só que ele bebia demais, ele fumava demais, ele tinha uma vida não muito simpática, que na época também não era muito estranho, viu gente? A gente fala, todo mundo fumava na época, todo mundo bebia na época. Eu me lembro do meu tempo de jovem, eu não sou do tempo dele, eu vi um pouquinho depois, bem pouco, mas eu vi um pouco depois, o moleque tinha que fumar, gente, porque era status, né? Tinha que beber, era status, quer dizer, isso era normal. Hoje eu vejo pelos meus netos, que têm 20 e poucos anos, nenhum deles fuma, nenhum deles bebe. Quer dizer, bebe, às vezes, numa festa, bebe, mas não bebe, quer dizer, não fuma, nenhum deles fuma. Eu tenho 4 netos, nenhum fuma, tem 20 e poucos anos cada um deles. Mudou a coisa. Então a gente sabe, né? A gente vai ver. Então, o que eu acabei de falar, né? Ele tinha alguns vícios, né, que a gente sabe. Ele frequentava umas casas não muito simpáticas na época, mas era mais ou menos natural para a época. Né? E as causas que levam? As doenças físicas, né? São algumas das causas, o câncer, a epilepsia, a AIDS. A AIDS hoje não tanto, porque isso aqui quando eu fiz era a AIDS, ainda preciso tirar isso daí, porque a AIDS hoje já não leva tanto, porque a AIDS hoje é perfeitamente curada, não tem mais esse problema. Ou as doenças mentais, o alcoolismo, ou as dependências tóxicas, a esquizofrenia, esses são alguns dos motivos que levam a pessoa a praticar. Né? E ainda algumas situações sociais, né? Aquelas que podem levar, né? Um insucesso no matrimônio, não ser casado, não ter filhos, desentendimentos domésticos, acontece isso? Não. Mas o isolamento social, o fracasso financeiro, tem muita gente que problema de fracasso financeiro, está aqui na cabeça, os homens, a mulher não, pode ficar tranquila aqui. Tem mais mulher que homem aqui, as mulheres estão tranquilas em todos os sentidos, são muito mais inteligentes, como eu já disse. Mas, e ainda aquele problema da vibração negativa, a baixa vibração. Porque a gente sabe que quando a gente está na vibração baixa, o que a gente atrai? Atrai exatamente pessoas, espíritos que estão com um grau negativo de vibração também. As vibrações se atraem. As boas atraem as boas. E as não muito boas atraem as não muito boas. E então a gente sabe que essas afinidades se atraem sempre. Né? Então essas vibrações poderão fazer com que a pessoa até chegue ao problema de suicídio, ou seja, atentar contra a própria vida. Né? E é um dos grandes problemas que nós afrontamos às leis de Deus. E quais são os indicadores de risco? Existem alguns indicadores de risco, né? Que a gente sabe que a tentativa anterior ou fantasia de suicídio, aquele que anda com o revólver assim na cabeça, é a fantasia que ele tem, né? É uma tentativa que um dia ele pode puxar o gatilho. Né? A disponibilidade de meio, aquele que anda com o revólver na cinta, então tem na cabeceira um revólver carregado, são esses tipos de disponibilidade. E as ideias de suicídio abertamente faladas. É aquele que vira e mexe e fala, eu estou cansado dessa vida, eu vou me matar. Qualquer hora dessa eu me mato. A gente já ouviu muita gente falar isso, e é mais ou menos o que faz. São os indicadores de risco nesse sentido. A preparação de um testamento. É aquele cidadão que tem 25 anos de idade e faz um testamento. Eu fazer um testamento é normal. Né? Eu não faço porque eu não tenho nada para deixar. Mas na minha idade é normal fazer um testamento. Agora um cara de 20 anos fazer um testamento, alguma coisa ele está pretendendo por trás. Né? A luta pela perda de alguém próximo. É aquela história da mulher, do marido, que perde o seu cônjuge e diz, eu vou me matar para ir dar com ele. Será que vai estar? Com certeza não, porque cada um está num nível diferente. Então, não adianta se matar, porque vai encontrar um dia, mas não de imediato, a gente sabe disso. Ou a história de suicídio da família, o cara que o avô morreu, o tio morreu, o se suicidando, então é uma história nesse caso. E a falta de esperança, né? O pessimismo e a falta de esperança, aquele que só fala bobagem, né? Não vai dar em nada, eu estou aqui, mas eu vou morrer porque eu não tenho mais condição de fazer nada, eu tenho 84 anos, eu tenho muita coisa para fazer. Enquanto existem os Caios na vida para me chamarem, eu vou ter o que fazer, gente. Existem muitos Caios, Pedro. Está rindo por quê, Pedro? É verdade, eu não falo mentira. Eu aprendi que não falo mentira. A gente sabe que tem muita gente ainda
E eu tenho ainda uma missão a fazer. O dia que me chamarem, eu vou embora. Mas enquanto isso, a missão está aí. Eu, de vez em quando eu não faço. O dia que eu caí aqui, eu tinha uma palestra, minha mulher ligou para a pessoa e disse, olha, ele não vai. Ah, que pena. Paciência, não dava. Foi para o pronto-socorro. Mas tudo bem. A gente sabe, né, que nós que somos espíritos que ainda estamos encarnados, né, a gente sabe, será que o que acontece depois do suicídio? Né? Vamos analisar as consequências, né, daquilo que acontece, as consequências. Né? Nós vamos ver que não adiantou nada, viu, gente? Nós vamos ter um desaponto, porque não adianta nada a gente cometer o suicídio. E geralmente as pessoas cometem o suicídio para se livrar de algum problema. Não livra de nada, porque a vida continua. Então, só vai agravar o problema. Né? A gente sabe que todos os problemas com o suicídio vão ser potencializados, vão aumentar, porque não resolve. Se a gente fosse resolver, né, não vai resolver nada. A fuga, o fim, né, a gente não acha a fuga nem fim, porque ela vai continuar do mesmo jeito. O fim não existe. Nós somos espíritos eternos. Nós somos eternos. Cada um de nós já reencarnou e desencarnou N vezes, e nós vamos continuar reencarnando um monte de vezes. Isso, a gente não pode esquecer aquela frase que nós já lemos, né? Não se mate porque você não morre, não adianta se matar. A gente não morre, o espírito da gente não morre, vai continuar eterno para sempre. Né? Algumas das consequências. Né? Aqueles que se envenenam, é muito comum, né? O suicídio através do envenenamento, né? Voltam numa vida seguinte com problemas valvulares, problemas no aparelho digestivo, doenças no sangue, disfunção nas glândulas, coisas dessa ordem. Aqueles que incendeiam a própria carne renascem com problemas de pele, doenças de chagas e coisas parecidas da mesma ordem. Os que se asfixiam tanto na água como com gás, pode ser qualquer uma das coisas, aparecem com problemas sérios nas vias respiratórias, caso das efezemas, dos nódulos pulmonares, geralmente são uma das consequências. Os que se enforcam aparecem com dolorosos sintomas no sistema nervoso, nas neoplasias, os tumores, a paralisia cerebral infantil, que acontece com muita frequência. E aqueles que se gastam nas linhas de trem. Hoje não existe mais isso, mas antigamente toda cidade do interior tinha uma linha de trem. Todas as cidades tinham. Né? Então era muito comum o cidadão se deitar na linha do trem para o trem passar por cima. Né? Eles aparecem com problemas de cretinismo. São aquelas pessoas que voltam com problema de cretinismo. E digo mais, a grande maioria dessas pessoas que cometem esse tipo de coisa pedem para voltar com essas falhas. Os que se atiram das alturas, né, aparecem com distrofias musculares, osteite generalizada, que é a inflamação dos tecidos ósseos. Eu mostrei ali a Golden Gate, em São Francisco, porque a Golden Gate é onde mais se comete suicídio nos Estados Unidos. Todos os estados nos Estados Unidos, onde existe o maior número, pelo menos registrados, de suicídios, é exatamente na Golden Gate. E a pessoa... Cássio, para saber por que são exatamente esse tipo de nasce exatamente, por exemplo, nesse caso, né, se joga das alturas, distrofias musculares, por que exatamente isso? Tem que estudar mais ou você consegue responder um deles? Não tem problema nenhum. Para responder assim, isso aqui são alguns dos problemas que vão. Porque geralmente, nós estamos 25 bilhões de espíritos. Eu vou tentar dar um parâmetro para te responder. Nós somos 25 bilhões de espíritos. 7 ou 8 estão encarnados. 17 ou 18 estão na fila. Quando a gente chega na boca da fila, vamos esquecer um pouco do suicídio, tá? Vamos generalizar. A gente chega na boca da fila, tem um grupo de espíritos altamente elevados que perguntam para a gente: o que você quer resgatar na próxima encarnação? Porque hoje você é boazinho, hoje você tem 2 filhinhos bonitinhos e tal. Será que você sempre foi boazinho assim? Eu, com certeza, nas minhas encarnações passadas não fui, porque eu fui criado como espírito simples e ignorante.
Se eu fui criado simples e ignorante, eu devo ter aprontado muito durante essas milhões de encarnações que eu já vivi. Então, a gente quando chega na boca dessa filha, então a gente diz, olha, eu quero resgatar isso. Os caras mandam pra gente, os caras resgatam isso. Porque a gente quer resgatar o máximo possível. Quando a gente está lá em cima, a gente quer resgatar o máximo possível. E como que a gente resgata as nossas partes? Se eu der um tapa no rosto do Ernesto, não é que eu vou ter que receber um tapa no rosto, mas eu vou receber um pisão na canela que vai me derrubar, vai me dar um problema. É alguma coisa parecida. Quer dizer, não quer dizer que seja exatamente igual. Isso, quando o suicida tem a chance de voltar, depois nós vamos ver quando que ele tem a chance de voltar, ele diz assim, eu quero resgatar exatamente o mal que eu fiz para mim mesmo. Essa tentativa de fuga que não deu em nada, porque eu só passei do lado de lá. Então eu quero resgatar exatamente isso. Como é que você quer resgatar? Ah, sei lá, eu me enforquei, eu quero ter um problema, sei lá, no pescoço. Quer dizer, não precisa ser nenhum desses problemas, pode ser alguma coisa parecida, certo? Então é isso que a gente encontra na doutrina nos explica. Esclarecido, não? Sim, sim. Se não, pode continuar perguntando, que eu estou aqui para isso, tá? Para tentar. Nem sempre eu sei. Se a gente não souber, eu vou procurar saber. Eu achei interessante, né? São algumas das coisas que podem acontecer, mas sempre normalmente tá a pessoa isso. pede para vir, para resgatar o suicídio, da forma com que ele foi cometido. Certo? Aquele que estraçalha o crânio, pode ser das mais variadas formas, ele vem cretino, pede para vir. Então, aqui nos baixos do viaduto Pacaembu tinha a irmã Clara. Irmã Clara. As crianças todas tortinhas, todas com um problema de cretinismo sério. Um tempo atrás nós fomos lá com um grupo do Centro Espírita, nós fomos lá para dar uma assistência, dar uma coisa. Você chegava perto de uma daquelas criancinhas, ela abria um sorriso para você, toda tortinha, ela abria um sorriso para você, você falava alguma coisa, não sei se entendia ou não, mas eu cheguei perto de uma outra, ela me agarrou no braço e apertou de tal forma que eu não consegui soltar. Eu precisei chamar um dos dirigentes lá para ele tentar me soltar. A raiva que a menina estava externando. O que é isso? Ela pediu para vir naquela condição, aquela que estava rindo, aceitou. Não, eu estou aqui porque eu estou resgatando exatamente o que eu aprontei. E aquela outra não aceitou. Pediu para vir e não aceitou. Isso também acontece. Tem uma história interessante, só fazendo um comentário, eu não lembro exatamente, mas era um menininho que foi arrastado por bandidos do Rio de Janeiro, né? Aquele cara. É o Hélio. Alguém contou o Hélio, João né? Hélio, é. Alguém contou a história, né? Eu contei já essa história aqui, né? Acho que foi você? Que ele era um dirigente na África e ele arrastava as pessoas na briga dele. Isso. Então ele queria voltar resgatando tudo aquilo que ele tinha feito. Porque ele estava feliz agora, né? Estava... Tem a psicografia dele, né? Eu leio a psicografia naquela Isso, palestra, é. eu já dei Exatamente. naquela palestra, procurando esclarecer aquilo que... Tem uma série de outros exemplos disso. Nós vamos continuar então. Né? E o Vale do Suicida? A gente sabe que todo suicida vai para o Vale do Suicida. E o que é o Vale do Suicida? Né? É o umbral mais denso, aquele que está mais próximo da Terra. É o umbral mais denso que tem. E o local, aí eu vou ler e dizer exatamente o que é. É um composto por vales profundos, com solo coberto por um lodo enegrecido, fétido, escorregadio, repugnante, gargantas sinuosas, cavernas sinistras, no interior das quais se ouvem uivos aterradores e com um ar gélido, pesado e asfixiante. O André Luiz passou por lá, né? 8 anos, segundo ele. Apesar de que o tempo lá é diferente daqui. Mas ele, no livro nosso lá, ele fala que passou por lá 8 anos. E ele, inclusive, foi chamado de suicida quando ele passou por lá. E ele disse que morreu. Imagina a pessoa, né? Se mata, ou comete suicídio como o André Luiz, para resolver o problema, fica 8 anos sofrendo num lugar como esse. E o dele foi um suicídio Inconsciente, consciente, que é diferente. É, Né? exatamente. Aquele que é consciente é um pouquinho pior. Né? Mas vocês lembram que na ocasião que nós estudamos a vida de Jesus Cristo, eles falavam muito do Vale dos Leprosos, que era o fim da picada, em todos os sentidos. O Vale dos Leprosos era o que tinha de pior naquelas épocas. Então vamos fazer uma comparação entre um e outro. Né? Lá no Vale dos Leprosos, um minutinho só terminar aqui eu já respondo. Um minuto só, tá?
no Vale dos Leprosos, eles viam a vida, eles tinham contato com outras pessoas, eles viam as flores, os pássaros, viam tudo aquilo, e no Vale dos Suicidas não tem nada disso. É bem diferente, é tudo aquilo que eu disse. Pode perguntar. O Rafa ficou na dúvida o que era aquele lugar anterior que eu comentei, né? Qual que era o nome? Era Vale Os Leprosos, Não, o outro. Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas ou Vale dos Leprosos? Eu faço Teve uma dúvida, comparação. o que é esse lugar? Não entendeu. O Vale dos Suicidas é todo aquele que comete o suicídio, ou seja, morre através do suicídio, é levado para esse lugar que é feio para danar, né? Você viu aí o que era. Então, às vezes não é legal cometer suicídio, porque a gente não escapa de nada, continua vivendo. Né? Mas, então, o Vale dos Leprosos, eles viam tudo isso, né? Tinham tudo isso. Existe a possibilidade da remoção do Vale dos Suicidas. Né? Essa remoção ocorre periodicamente, quando alguns, nós chamamos de servos de Maria, se predispõem, são pessoas que se materializam, descem ao Vale dos Suicidas e procuram trazer para um local menos perigoso, menos pesado, que é um local de transição, todos aqueles que se arrependerem e já cumpriram o seu período dentro do Vale dos Suicidas. Eu vou dizer para frente, não vou antecipar, né? Mas eles procuram todas aquelas pessoas que já se arrependem de tudo aquilo que têm feito, principalmente do ato que tinham cometido, e são trazidos para uma fase de transição onde eles têm a oportunidade de começar a sua recuperação em todos os sentidos. E qual é o tempo de permanência de cada um de nós no Vale dos Suicidas? A gente sabe que no Espiritismo não existe regra geral. A gente sabe que tem pessoas que ficam um tempo muito pequeno, tem pessoas que ficam um mês, um ano, um século. Não tem tempo definido. Mas nunca é menor do que o tempo em que estava programado a sua vida. Eu tenho uma pessoa que comete o suicídio com 20 anos, ele tinha uma previsão de viver até 60, ele vai passar no mínimo 40 no Vale do Suicídio. Nossa, é isso que eu ia comentar. E sentindo todas Tudo as aquilo sensações, fome e as dores Tudo que aquilo. fez com ele Porque o mesmo. espírito não sente dor, só que no Vale dos Suicidas ele sente tudo. Porque o espírito não sente dor, não sente fome, se é um espírito evoluído. Lá eles sentem tudo isso. Sente o fogo queimar, sente tudo, sente fome, sente tudo, sente todo aquele coisa. Depois que é resgatado. Ele é um espírito que tem que passar por aquilo para entender o que ele fez. Existe um troço chamado leis de Deus, que a gente não pode deixar de cumprir. Nós todos aqui estamos tentando cumprir. Nós escorregamos horrivelmente nós estamos ainda num planeta de expiação e prova, nós escorregamos ainda muito, mas a gente tem que tentar não escorregar. Nós que somos espíritos que temos o conhecimento, né, de todas as causas, no caso desse nós teríamos um agravante grande. Para quem não tem esse conhecimento, existe um atenuante? Tudo na vida existe atenuantes e agravantes. Eu sou advogado, então na justiça a gente vai ver que existem as atenuantes e as agravantes. Na vida é a mesma coisa. Na vida, o mundo é embasado exatamente em tudo aquilo que a gente encontra na natureza. Então nada é diferente daquilo. Ô Cássio, a gente é o que a gente comentou agora. Não quer dizer que eu fui boazinha a vida toda, nem você, nem o Caio. Boazinha nesta encarnação. O que você fez nas últimas? Então, na última. Bom. Necessariamente desencarna e passa por lá, que seja por um dia, por ano, por um mês? Não. Só aqueles que não têm ainda o mérito de não passar. Agora, se eu vou passar por lá, não sei. Mas pode ir direto para um lugar bom. Posso, mas... Ai, que bom. Não, eu estou tentando. Está preocupada. Acho que todo mundo aqui está tentando. Agora, você vai me dizer, olha, Para para o ruim e espera o bom. eu
35 anos, criei 2 filhos, eu sou boazinha, eu vou toda semana no centro espírita, vou lá, oro, de vez em quando eu dou meu dinheirinho lá para o centro espírita, eu sou bonzinho, eu vejo uma pessoa na rua, eu procuro ajudar, eu sou muito boazinho. E o que você fez na 30ª encarnação passada? Mas não dá para deixar dar uma. Não dá, não tem jeito. Não tem jeito. Se você não resgatou, você vai ter que resgatar. E como resgatar isso? Você está resgatando. Você acabou de sofrer um acidente aí na tua perna, Ah, que ficou em verdade. hospital, que pastou, precisou depender de terceiro para fazer tudo. Eu estou com esse problema, que não é nada É sério. mais um resgate. Não tenha dúvida. Verdade. Minha mulher acabou de perder a irmã mais nova dela agora, na semana passada, está pastando horrivelmente, que era a caçulinha. Nós estamos sofrendo horrivelmente. Quer dizer, eu e ela, a nossa família está sofrendo. O que é isso? É um resgate, gente. Cada vez que Porque- acontece alguma coisa. Porque tudo aquilo, aquelas pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer, a pessoa que está com Alzheimer está sofrendo, mas todos os familiares que estão cuidando também estão sofrendo, porque é uma vida difícil. Aquela que tem um filho com problema, sofre. Essa minha cunhada que desencarnou agora, tem um filho cego, quer dizer, cheio de problema, quer dizer, todos nós sofremos a vida toda em relação a tudo isso. Por isso que não podemos nunca reclamar. Eu costumo falar que eu não fiquei me melindrando com esse Não problema pode que eu reclamar. tive. Você que pediu. Porque, então, porque Você que pediu, exatamente, eu mereci de alguma forma. Claro, estou brincando, estou levando a coisa mais. cabeça. Mas vamos continuar. Obrigada. Obrigada, dor de cabeça. O que eu falei aí, agora está aí, né, nessa tela. Se você cometeu suicídio com 20, tinha que morrer com 40, você vai ficar 20 no mínimo no vale suicídio. É o que digo. Se é para fazer isso, deixa para fazer com 90, 95, né? Que Mas já tá- às vezes, quando você comete com 95, a tua carga vai ser até um pouco maior, porque aí você está sabendo disso. Poxa, Deixa pra verdade. lá. Deixa quieto, eu não falei isso. É o que eu disse. Né, falando. E a reencarnação do suicida, né? É o que eu digo aí, depois de cumprido aquele prazo, né? Ele pede, cumpriu o prazo, passa por uma fase de recuperação e tal, aí ele pede para. Fala, cara, quer falar? Fala comigo, fala com a mãe. Fala, Pode falar. fala. Mas se a pessoa ainda tivesse uns 200 anos, aí ela, então eu não vou ficar nenhum tempo lá, obrigado. Porque se ela tivesse. Só que aí depois o cara fala assim, mas você iria viver até os 1500 anos. Exato, tá aí o problema. Cada um tem a sua história. Você sabe, eu tenho 84 anos de idade, estou aqui. Desses lá tem 83, está aqui também. Então nós sabemos que nós estamos aqui ainda. Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer, Não dá para fugir. não tem como. Né? Essa minha cunhada que se encarnou a semana passada tinha 74. Quer dizer, não tem idade. Não tem idade. Quer dizer, tudo naquela época. Mas então, as pessoas, depois de cumprido aquele prazo, no vale, restaurado, tudo, eles pedem para reencarnar depressa. Pedem para reencarnar bem depressa para resgatar tudo aquilo que fizeram. Certo? Mas a gente sabe que a nenhum espírito é imposto a necessidade de reencarnar de imediato. Mas a grande maioria daqueles querem resgatar esse fardo cometido. Por que de imediato? Porque é o ideal. Quanto mais depressa eu puder resgatar, se eu tivesse consciência que eu teria ido lá até lá, eu ia resgatar tudo na próxima encarnação. Para poder ter asinha na outra. Ó, olha eu de anjinho já na próxima. E nós não temos essa possibilidade. Não vem com as memórias, né? Essa é a grande vantagem. Deus é tão magnânimo que ele impede que a gente. Já imaginou se eu soubesse que eu tinha, na encarnação passada, dado um tiro no Caio? Ele ia dizer, vai lá dar uma palestra todo dia, vai buscar palestra, vai procurar outra. Verdade. Então essa recuperação, né? Existe recuperação, a pergunta que às vezes fazem agora pra gente. Claro, Deus é amor, gente. Todo mundo tem condição de se recuperar, em todos os sentidos. Os seres estão evoluindo sempre, então procurando sempre. Existe uma lei que chama a lei da evolução e a lei da reencarnação. Então todos nós temos condição de evoluir sempre e de nos recuperarmos sempre. Porque Deus é bom, Deus é justo. Então a gente sabe que existe.
E o que nós podemos fazer para quem cometeu suicídio? Ah, eu tenho uma pessoa na minha família que cometeu suicídio, o que eu posso fazer por ele? Oração. A oração é um bálsamo para eles, que vão fazer um bem tremendo, eles vão começar a enxergar que eles têm condição de se recuperar. Onde eles estiverem, na condição que estiverem. E a gente sabe que o arrependimento sincero por parte deles e a oração que todos nós fizermos por ele vai ajudar, sempre, em todos os sentidos. Mas, vocês lembram que eu comecei esse bate-papo, e meu tempo está chegando no fim, eu comecei esse bate-papo falando em estatísticas, não lembra? Eu comecei contando história de suicídios no mundo, a OMS e tal, né? Então eu vou terminar esse bate-papo falando também em estatística. Vocês têm ideia de qual é o índice de espíritas que cometem suicídio? Não estou falando daquele cara que vai de vez em quando no centro espírita, assiste a palestra, sai de lá e dá um pontapé no cachorro. Aquele que se diz realmente espírita, que procura seguir tudo aquilo que ele ouve aqui. Nem sempre a gente vai conseguir, porque ainda nós estamos no planeta de expiação e prova. Mas nós vamos ter que procurar seguir sempre. Eu vi o Caio perguntar se vocês fazem evangelho no lar. O que eu digo sempre, eu faço na minha casa, e todas as oportunidades eu tenho possibilidade, eu digo, vamos tentar ler o evangelho, vamos tentar entender o evangelho, mas mais importante, vamos praticar. O importante é praticar o que ele diz, porque aí nós vamos buscar a nossa evolução. Tá certo, Mila? Tá certo. Tá. Você já ouviu isso, né, Mila? É porque a Mila faz o evangelho com a gente, por isso que eu estou citando a Mila. Então vocês sabem qual é o índice de espírita que cometem isso? Eu não acredito que alguém é espírita e vai fazer isso, porque não é Eu bom. digo Né? sempre, espírita. Não aquele Verdade. que frequenta o espiritismo, que vai lá, vou lá para tomar um passo, que não faz tempo um passo, sai de lá, leva, Aqueles sei que lá, o cachorro, frequentam a vai dar um aula, né? pontapé no cachorro, né? Chega em casa, bate na mulher. Eu só apanho, não bato, mas todo caso. Muito bom, né? No caso, deixa eu te perguntar. Pergunte. A pessoa que está, por exemplo, no leito de um hospital com uma doença terminal e pede para fazer a eutanásia, o espiritismo considera suicídio? Não. 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 Por quê? Cada um de nós tem uma missão e um programa de vida. Se aquela pessoa que está numa UTI, já desenganado pelos médicos da Terra, desenganado pelos médicos da Terra, ela está lá ainda pastando aquilo lá, tomando soro, tomando injeção, feito isso, faz aquilo, entuba, pinta, borda, porque ela tem alguma coisa ainda para resgatar. E é justo a gente tirar essa possibilidade da pessoa? Não. Então, ela tem que cumprir aquilo. A família que está em volta, sofrendo, tem que resgatar aquilo, tem que resgatar aquilo também. Então, não se deve. A eutanásia é altamente. Mas ela quis dizer quando a pessoa É, perde. quando a própria pessoa Pode pede, pedir. Aí é um e Pode é pedir. feito, Pode o pedir. espiritismo considera suicídio? Não. Mas a considera. pessoa- Não faz, não se faz. Se o cidadão é espírita, pede para fazer, não faça. Não, eles têm conhecimento de espiritismo. Ele está lá sofrendo nas últimas, já foi desenganado e Alguém tem que fazer, não tem? Mas tem país que aceita isso. A Isso é pessoa outro vai assunto. lá e Isso é paga outro e assunto. faz eutanásia. Na Suécia você paga. Mas Você então não é um faz. suicídio, não é? É claro que é. Mas tem que aí ver ela o retorno fez bem. disso. Vai resgatar com tudo aquilo. É. E principalmente quem fez. Sendo espírita ou não, quem fez também vai ter que resgatar. Se ele podia esperar, vamos dizer, uma semana, quanto tempo que ele não vai sofrer no umbral depois? Eu comentei aqui que a minha cunhada desencarnou semana passada. Ela tinha um câncer de estômago, fez a cirurgia, extirpou o câncer. Não tinha mais nada, os médicos disseram que ela não tinha mais nada. Estava hospitalizada, foi para UTI, não sei o que, deu um problema pulmonar, deu não sei o que, uma infecção pulmonar e desencarnou. Então, quer dizer, era para ser a hora dela. Rafael, tem uma Rafael. pergunta. Passa, E tipo, acontecesse alguma coisa dessas comigo? se você falar alto, vem aqui até hoje. E se acontecesse alguma coisa dessas tipo comigo assim, e eu não quisesse resgatar não por Eu não entendi a colocação, desculpa, eu não entendi a colocação. Essa é a pergunta. Se acontecesse uma dessas coisas com ele não quisesse, optasse por não resgatar na outra vida. Você vai pedir para resgatar, porque todos nós
temos a necessidade de evolução. Todos nós temos que evoluir. Hoje, cada um de nós está vivendo num planeta que nós chamamos, dentro do Espiritismo, de planeta de expiação e prova. Mas nós temos que, existem outros planetas, outros mundos, que são mais evoluídos do que a gente. Você já viu, de vez em quando você vê televisão, você vê quanto crime acontece, quanta bobagem acontece, quanta pessoa que assalta, que brinca, aborda, porque ainda esse aqui, o mal ainda está maior do que o bem. Nós um dia, nós vamos todos, a população do nosso mundo vai evoluir até o ponto que nós vamos passar para um planeta de regeneração, que é um planeta onde vai existir o mal, mas ele vai ser muito menor. Então nós vamos viver muito bem, nós vamos ter menos problemas do que nós temos hoje. Tá? Então, geralmente, todos nós temos a necessidade de evoluir sempre. Então nós vamos evoluindo sempre. Então a busca é uma necessidade. Então nenhum de nós vai querer, quando está do lado de lá, dizer, eu não quero resgatar. Vai resgatar porque quer. Até porque passa um filminho da nossa vida, né? Isso aí é outro problema que, graças a Deus, eles não passam no filme total. Quando a gente desencarna, logo depois, quando a gente chega numa entidade, num local um pouquinho melhor lá em cima, os caras grandão vão chamar a gente aqui e dizer assim, vem cá, cara, tá vendo essa televisãozinha aqui? Né? Dá uma olhadinha, é mais ou menos parecida com a nossa televisão, porque tudo que nós temos aqui é cópia de lá, porque a nossa vida é lá, aqui é só uma passagem. Eles vão mostrar pra gente numa televisão, olha o que você fez, alguma coisa que você fez nas últimas encarnações. Não mostram tudo não. Algo marcante. Não, tem coisas marcantes que eles vão deixar pra lá, porque você vai ficar pinel, vai ficar louquinho. Então é melhor contar só alguma coisa pra você dizer, ó, viu o que você aprontou? Então procura tomar atento. Toma atento e na próxima, se você tiver a oportunidade, procura resgatar alguma outra coisa. Então, a gente vai querer resgatar sempre, tá? Gente, muito obrigado por vocês terem me ouvido, meu tempo está quase acabando. Eu sei que o tema é pesado, mas eu procurei trazer esse tema de uma forma alegre, de uma forma sem fugir nada daquilo que a nossa doutrina nos traz, mas procurando fazer com que a coisa seja menos pesada possível. Porque depois nós temos 2 assistentes aqui que ainda tem muito que aprender. Aliás, 3, porque a mãe dele também está aprendendo bastante. Mas é a quantidade de perguntas que a família me fez. Então isso é muito importante. Né? Façam perguntas sim e eu estou aqui tentando responder todas elas. Mas a gente sabe que a gente tem que procurar fazer a coisa não tão pesada. Você já imaginasse, não sei se alguém já leu o livro Memórias de um Suicida? Né? Tinha coisa séria lá, né? Tem. Tinha umas coisas pesadas naquelas 698, salvo erro, 700 páginas de coisa pesada que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você não sabe pelas estatísticas se está aumentando o número ou está diminuindo? Se manteve estável. A senhora percebe que aí nos últimos anos, no Brasil, se manteve estável. A média no mundo é 10, aqui nós estamos em 5,8, quer dizer, a metade, teoricamente. Então, está razoável. Nós já fomos 8º do mundo. Em tempos idos, nós fomos 8º do mundo de suicídio. Hoje já melhorou bastante. Eu não sei porque as estatísticas hoje não falam exatamente qual é a nossa colocação, mas nós já fomos 8º do mundo e hoje estamos bem melhor. A última, para Tudo mim. bem, mas daqui para frente eu posso. Existe um trabalho que o plano espiritual faz para evitar esses suicídios ou eles não têm como tentar diminuir essas O estatísticas? que a senhora está fazendo aqui? Espiritismo. Não, o que a senhora está fazendo aqui numa casa espírita? Está tentando aprender. Sim. Quem é que está aqui atrás, ali em cima? É o plano espiritual que está nos orientando para que isso aconteça. É uma forma que a gente está tentando nos blindar de determinadas coisas. Eu brinquei com ele que eu preferia falar sobre a flexibilidade da asa, da borboleta, mas é necessário isso. Porque a gente, de vez em quando, tem que puxar, tomar um puxãozinho de orelha para mostrar para a gente o que é a vida. Então, eu brinco, claro, ele sabe que eu brinco. Toda semana, né? Se não todo dia. Sabe que eu fico. Olha, desculpa. Não, eu ia falar só que eles tentam nos ajudar, mas eles nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio nós Então, temos. né? Então a gente tem que aprender a ouvir mais. E as crianças? Por que elas se suicidam? As
crianças. Por que as crianças Porque desencarnam? ela já vem com aquela vontade. Porque ela é criança Porque aqui, mas é um espírito. É um espírito evoluído. Então, mas ela, eu estou dizendo, às vezes aquela reencarnação dela foi imposta Foi pra porque quê? ele quis. Foi feito para Porque quê? ele vem, encarna e se mata. Ele vem, que nem aquela amiga nossa, né? Da Lisa, a terceira vez que ela reencarna e ela conseguiu. Eu já comentei aqui, eu e minha mulher perdemos 5 filhos. 3 dos quais de aborto natural. Isso, não sei se é exatamente isso, mas pode ter acontecido. O espírito, quando chega na boca da filha, que eu falei lá, ele fala, eu quero resgatar isso. E aí o plano espiritual diz, olha, na próxima então você vai resgatar isso, tá? Ele chega no útero materno, ele se arrepende. Ele comete o autoaborto. Nossa, que complexo. Exatamente. Teria que ler mais sobre isso. Não tem nada que não seja complexo na vida da gente. Se fosse fácil, nós já teríamos tudo assim. Tudo com asinha já. Quem acompanhou tudo isso? Agora é mais caro, né? Pode falar. Quem acompanhou todo esse processo faz o quê? Quando esse espírito resolve não ir mais e existe? Ele vai voltar para o lado de lá e vai resgatar as coisas. Porque ele é um espírito adulto, não tem idade da criança. Você Ele é um vai espírito. estudar mais que Ele vai então ser orientado, vai ter que estudar para não cometer. Aí numa próxima ele vai dizer, eu vou resgatar isso e vem e fica. Aí então ele vem com problema. Meus queridos, muito obrigado por vocês terem me ouvido, muito obrigado à casa por ter me convidado. A gente que agradece. Não agradeça não, eu como. Na próxima a gente tem que pedir bolo, salgadinhos e passar uma tarde toda. Não, mas eu tenho uma reclamação formal contra esta casa. Nossa, Formal. cuidado, Eu estou cara. vendo aqui que tem gente da diretoria, tem gente. Eu gosto de fazer reclamação, mas bem feito. Eu faço. Antigamente eu fazia 120 por mês, agora eu estou fazendo bem menos, por ano, né? Agora eu estou fazendo bem menos, porque eu estou velho, mas eu continuo fazendo umas 2 ou 3 por semana, né? Mas todas as casas que eu vou me dão no mínimo um café. Sabe o que me deram aqui? Água. Um copo d'água de plástico. É sagrado do mundo, né? Vem o café me der. Você me der um café, esquenta a goela. Eu falo mais fácil, eu tenho dificuldade de falar. Você já deve ter percebido que eu sou muito introvertido. Eu tenho muita dificuldade em falar em público. Né? Você já deve ter percebido. Aí vai mudar isso com certeza. Dessa metade. Tem que mudar, senão. Tá até gravado. E o Senão pior na de próxima ele não vem. o pior de tudo, não, o pior de tudo não é isso. Ele fala, aqui nas terças-feiras tem bolo, café, chocolate, não sei o quê. Na quarta não tem nada. É melhor mudar, então. Melhor convidar você na terça. O que tem que ter? Fala. O que tem que ter? Chocolate, cappuccino é o que tem na terça-feira. Mas o Caio só me convida para vir na quarta. Mas, sabe qual é o problema? Ele convida nomes importantes para vir na terça-feira. Então ele faz o cerimonial todo, oferece. Né? Agora na quarta, vem a escolha, vem os velhos que Não vêm se com preocupe, mais você está resgatando, cara. Gente, nós vamos terminar o nosso bate-papo, às 2 horas, que eu sei que nós estamos no horário. O plano espiritual já me deu 2 cutucadas aqui, que está na roda. Tá? Eu tenho um mentor também, que não tenho, todos vocês têm. Eu falo muito com ele. E às vezes que eu falo com ele, eu digo, cara, ele chama José. Eu digo, ô José, não sei o que, tá? De vez em quando ele me dá um tranco. Aqui nesse lado, ele está desse lado. Eu me engano. Eu digo, ô Zé, não sei o que, ele me dá um tranco aqui. Mas tudo bem. E tem alguém me futucando aqui para falar um negócio, só que já passou o horário, né? Pode falar, Impressionante. pode falar. Por que os espíritas não se suicidam? Porque eles sabem que não vai melhorar em nada. E por isso que é 0 suicida espíritas, né? Não sei nem dizer porque eu tenho que falar isso. Não, mas é natural. Os nossos mentores, eles estão aqui para nos ajudar. E eles sopram na nossa orelha determinadas coisas. Eu fico remoendo aqui, por que eu tenho que falar? Eu Não, não tenho que fala, falar. não tem problema, não tem nenhum problema nisso. Então vamos terminar esse nosso bate-papo. Eu acho que cada um de nós, então, eu acho que já fiz essa forma de terminar uma palestra, mas eu acho que ela é bem embasada.
cada um de nós, quando entrou nessa casa, começou a gerar uma energia positiva. Então, na cabeça de cada um de nós saiu uma fumacinha que nada mais é do que essa energia positiva que está pairando por tudo aqui. E o plano espiritual, porque aqui dentro está cheio de espírito. Pode ficar tranquilo, não tem nenhum sentado no seu colo e a senhora não está sentado no colo de nenhum. Eles estão no mezanino aqui em cima e aqui em cima. Pode ficar tranquilo. Mas eles já prepararam um grande vaso aqui. Eles estão colhendo toda essa energia que cada um de nós gerou e está trazendo para esse vaso. Então, esse vaso agora, de tudo aquilo que vocês, que nós geramos, está transbordando de energia. E essa fumacinha está saindo para fora desse grande vaso. Então é hora de terminar esse bate-papo de hoje, que a gente peça para esse plano espiritual maior, que colha essa energia que nós todos geramos e leve para os hospitais, para os asilos, para as casas de saúde, para as penitenciárias, para aquelas pessoas que estão dormindo na rua, sentindo frio, calor, na rua, chuva. Então, que isso sirva de um bálsamo para essas pessoas que, puxa vida, nós todos temos um parente, um amigo que está sofrendo agora. Puxa, por que nós não podemos pedir para esse plano espiritual leve essa energia positiva para essa pessoa que nós conhecemos? Puxa vida, mas olha, tem ainda tanta energia aqui, por que nós não podemos pedir que essa energia volte um pouco para cada um de nós? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e que a gente não cometa um suicídio na nossa vida. Ou seja, que a nossa evolução cresça a tal ponto com essa energia que nós todos geramos, que nós não precisamos cometer qualquer tipo de bobagem. Eu falei suicídio porque o tema de hoje foi esse, mas qualquer tipo de bobagem. Então, ao plano espiritual, nos cabe dizer muito obrigado por tudo isso que vocês estão fazendo por nós todos. Porque cada um de nós, recebendo toda essa energia, nós vamos crescer, nós vamos evoluir e nós vamos correr menos riscos de fazer qualquer tipo de bobagem, seja ela de qualquer hora. Eu termino dizendo, paz a todos e muito obrigado. Vocês querem que eu faça um Pai Nosso para terminar? Pode ser. Não, vocês têm hábito disso? Então temos sim, pode fazer. Cada casa tem um. Não, pode fazer. Certo. Pode perguntar antes que eu faça o Pai Nosso rápido. Você não falou aquele exemplo lá que o espírito é uma pessoa que vem aqui e depois não chuta o cachorro na rua? Tipo isso. O espírita não fala mais alto. Eu não entendi a sua colocação. Eu disse que aquele que é espírita, de fato, vem numa casa espírita, procura assimilar tudo aquilo, procura entender tudo aquilo, tudo aquilo que a pessoa possa trazer para dentro de si, como cultura, como evolução, para que a gente saia na rua, ou seja, no dia a dia, não é na rua especificamente, saia no nosso dia a dia da vida e não cometa bobagem. Você que está lá no objetivo não vai dar um toque na cabeça do teu amigo, não vai roubar o lanche do teu amigo. Quer dizer, é isso que a gente procura tentar colocar nesse sentido. Mas tipo, se você falou que uma pessoa que não é espírita não sai da frente com o cachorro. E se o A cachorro pessoa vai que pra é trás espírita, a pessoa que não segue o espiritismo, que não adianta dizer, sai daqui, assiste palestra, ouve, fica aqui dentro bonitinho e dizer, ô querida, você está boazinha? Ô meu amor, tudo bem? Sai daqui, faz uma bobagem dessa. Eu falei chutar o cachorro, pode ser qualquer coisa. Pode ser dar um coque na cabeça do teu amigo, roubar o lanche do teu amigo lá na escola, tudo isso. E se o cachorro atacar a gente, ele falou? Se o cachorro atacar você, se você tiver paz dentro de você, o cachorro não te ataca nunca. Nunca. Eu tenho por hábito, eu encontro qualquer cachorro na rua, eu faço assim. Nunca fui mordido, eu tenho 84 anos, nunca fui mordido por nenhum cachorro. Faço isso com todos os cachorros que eu encontro na rua. De vez em quando eles latem e tal, não sei o que, pra mim, eu me afasto, porque eu não vou. Até porque acho que o cachorro sente, né? Sente energia. Quando você está tendo energia positiva, o cachorro percebe essa tua energia e percebe que você não tem medo dele, por que ele vai te atacar? O animal, que é irracional, ele só te ataca para se defender. Quando ele tem medo de você, você chega para ele e faz assim, ó, no cachorro, ele te morde a mão. Agora faça assim. Sempre por baixo, mostrando que você não vai atacá-lo. Você está dando a mão para ele cheirar. Porque ele te conhece através do ouvido. Tá?
Então, gente, Se você chegar perto dele com uma varinha, ele já vai se ter que... hoje mesmo eu estava vindo para cá, que eu saí de casa, eu pego um pedaço do metrô, tinha um cachorro, eu cheguei nele, ele, uau, 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 mas o rabinho daqui a pouco começou a fazer assim. Eu já toquei a mão nele, já brinquei. Porque eu não tenho medo dele. Então eu não ataco, ele sabe que eu não vou dele. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Paz a todos e muito obrigado por terem me ouvido. Nós te agradecemos. Não vai ficar muito vizinho agrada, não vai. Eu falei.